Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o irmão Marcelo. Eu irei ser o instrumento usado para falar da palavra de Deus hoje. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar sabedoria para assim fazer a sua vontade. Peço desde já a oração dos irmãos pela palavra que será pregada, né? Que todo homem aqui que fale a palavra de Deus seja sempre um instrumento, para que sempre seja feita a vontade do Senhor. Também agradeço ao nosso pastor, né? Nosso pastor Alessandro, que sempre nos dá a oportunidade de compartilhar um pouco do Evangelho. Deus possa te abençoar, viu, pastor? Cada vez mais dando sabedoria, entendimento, paciência, né? Para enfrentar o dia a dia, né? E que com o crescimento do irmão, nós todos cresçamos para a sua honra e para a sua glória, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Bem, irmãos, eu não vou falar o nome do personagem, não, mas eu quero que vocês levantem a mão quando você descobrir. Falar, eu sei o nome desse personagem. Ele é a segunda frase. Eu vou falar a seguinte frase e vocês vão adivinhar para mim. Olha só. A frase é: esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E tem uma outra que eu tenho quase que certeza que na casa da avó, na casa da mãe, tinha um quadrinho, tinha um pano de prato, né? Escrito a seguinte frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já descobriu o nome desse personagem? Quem falou que é Josué? É isso mesmo, é Josué. Vamos contar um pouco da história deste homem, como Deus usou este irmão, a missão que foi dada para ele, né? Continuar a jornada, continuar a caminhada, né? Após o falecimento do nosso irmão Moisés, sem esquecer, né? Que ele esteve ao lado do nosso irmão Moisés, né? Nessa caminhada. Ele viu muitos milagres acontecendo, ele viu o agir de Deus muitas das vezes, e a palavra de Deus nos mostra, e alguns historiadores nos diz que ele era um homem estrategista, né? Um homem que sabia planejar, né? Sobre guerras, né? Um homem de entendimento. Mas quem foi Josué? Bem, Josué ele era filho de Num, servo de Moisés, né? Ele era filho de Num, da tribo de Efraim. A palavra de Deus nos fala que quando ele era mais novo, ele foi um dos escolhidos por Moisés, né? Daqueles escolhidos para poder, né, comandar, né, um dos comandantes daquela, daquele povo, né, para ajudar ele naquela caminhada, né? Houve uma escolha de algumas pessoas e ele foi escolhido. E ele era jovem e ele era como se fosse já um braço direito de Moisés. Ele estava lado a lado, né? Então ele via o agir de Deus através de Moisés, né? Ah, as misericórdias de Deus, né? O maná, o, né? A água no deserto quando precisava. Ele viu que chegava à noite e esfriava demais no deserto e Deus providenciava o calor. De dia esquentava demais e Deus providenciava, né? Uma nuvem. Ele viveu, né? Para ver muitas coisas que se passaram ali naquele povo, né? E ao falecer o nosso irmão Moisés, lhe foi incumbido, né? Esta ordenança, né? De continuar a jornada. E Deus veio até ele e disse para ele: olha, esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Bem, irmãos, Josué, ele foi um dos responsáveis por ser. Foram enviados 12 espiões para poder ver a terra prometida como estava. Se estava deserto, se não estava, como é que estava. Desses 12, só dois voltou, falando: não, nós vamos sim para a terra prometida. Os outros 10 não quiseram, né, vieram com a palavra negativa: não tem como nós
irmos até lá, ou tomar aquela terra. Por quê? Não tinha. Porque lá habitavam outras pessoas, muito mais fortes, né, muito mais violentas, né? Porém, Josué, ele confiava não na sua estratégia, irmão. Ele não confiava no seu poder. Ele confiava naquilo que Deus tinha dito, que aquela terra prometida seria do povo de Israel. Ele acreditava, ele tinha, né, convicção de que Deus iria agir a favor do povo. Ele tinha essa convicção, né? Então, eu lembro que a leitura da palavra nos mostra que só botou ele e mais um, confiados que poderiam sim enfrentar a, aquelas pessoas que estavam ocupando aquele território que era a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Josué é esse homem, um homem que confiava no Senhor e não se desviava, né? Mas antes permanecia, né, com a sua convicção no que Deus poderia fazer a favor dele e do povo, né? Aí no capítulo 1, irmãos, ele fala aqui sobre a sucessão, né, de Josué nessa caminhada. O Deus diz assim, né? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe de Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até a grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso eterno. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforce-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém, irmãos? Irmão, a caminhada não é fácil, não é verdade? A palavra de Deus nos fala que o caminho é estreito, que haverá sim dificuldades. Provavelmente, né, provavelmente sim, alguém nesse dia, alguém nessa semana, algum irmão deve ter passado por algum problema, por alguma dificuldade. Algum irmão está passando durante essa pandemia por algum problema, né, pessoal, físico, mental. E às vezes, né, a gente corre o risco de desanimar, né? Corremos o risco de ficarmos para trás, né? De não olhar para aquele alvo e seguirmos firmes e fortes como uns soldados preparados, né? Às vezes ficam meio desfalecidos, meio que meio que cansados, né? Então, a palavra de Deus veio para Josué falando mais ou menos sobre isso. Falou, olha, esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo, eu não te deixarei. Nessa caminhada eu estou com você. Nessa caminhada você não está mais sozinho. Irmãos, essa palavra, ela foi fiel lá em Josué e ela continua sendo fiel no dia de hoje. A palavra de Deus que vem para nós, ela deixa bem claro que Deus não irá te deixar, meu irmão. Deus não irá deixar você sozinho. Deus não deixará você no caminho sozinho. Não, você não está sozinho. Não sozinho mais. Nós não estamos mais sozinhos, irmãos. Não desanime. Tenha bom ânimo, meu irmão. A caminhada é fácil? Não, não é.
Se a gente pegar no Novo Testamento, Jesus Cristo fala isso para nós. Em Mateus, irmãos, capítulo 7, 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui fala um pouquinho da dificuldade do caminho, né? Ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando que está fácil. Para Josué não foi fácil, irmão. Você imagine conduzir um povo. Vocês conhecem a história, né, do povo que estava saindo lá do Egito, né? Um povo que rogou a Deus, Deus veio, providenciou, mas que muitas vezes foram negligentes, né, com Deus. Então Deus veio, através dessa palavra a Josué, falar para ele, falar, não desanime, porque haverá muitas barreiras pelo caminho a seguir. Haverá muitas dificuldades a seguir, muitas coisas a serem vencidas, né? Muitas barreiras virão, mas nós temos um Deus que está ao nosso lado. Nós temos um Deus que não nos deixa mais, né, sem uma resposta, sem uma solução. Nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que nada pode ser impedido, né? E que cumpre com todas as suas promessas. A promessa para ele era aquela primeira aliança da terra prometida, da terra de Canaã. Uma terra, né, boa, mas uma terra que estava aqui, uma terra contaminável, uma terra corrupta, né? Mas a nossa caminhada, irmão, é para a nossa nova Canaã. É um lugar onde não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais coronavírus, não vai ter mais morte, não vai ter mais desemprego, não vai ter mais ódio, não vai ter mais inflação, não, sabe? É uma terra que nos levará para uma paz eterna. Só que para esse caminho, meu irmão, nós ainda estamos trilhando nele. Nós sabemos que pela palavra de Deus, igual a pregação de quarta-feira do nosso irmão Ailton, Jesus Cristo está voltando e as coisas estão sendo cumpridas. É a palavra que vem para nós hoje, olha, não desanime, tenha bom ânimo. E nessa caminhada, irmão, você e eu somos luz. Você e eu somos sal. Jesus Cristo é a nossa luz. Jesus Cristo foi o nosso sal, não é verdade? Ele modificou a nossa vida. Nessa caminhada, com certeza, José passou por muita raiva. Nossa, como deve ter passado. Como ele deve ter passado, né, por enfrentar pessoas que foram beneficiadas pelo amor de Deus, beneficiadas pela misericórdia de Deus, mas que não reconheciam. Quando se virava o lado, se virava, né, as costas, estavam adorando a outros deuses. Mas Josué sempre se manteve firme, firme, firme. Que você se mantenha firme, meu irmão. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, se mantenha firme nessa caminhada. Porque essa caminhada ela é apertada, ela é estreita, mas a bênção é maravilhosa, irmão. A vitória é certa para todos aqueles que trilham esse caminho. Todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus já venceram, não digo nem a morte, irmão, venceram, sabe o que? Já não vão mais ter que suportar a ira de Deus. E pela graça que nos foi nos dada através de Cristo Jesus, nós temos o amor e hoje somos chamados de filhos. Continue nessa caminhada, irmão. Tenha bom ânimo. Seja sal, seja luz. Por que eu estou dizendo isso? Então vamos lá para o capítulo 24. Nós vamos ver uma decisão tomada pelo nosso irmão Josué, já no final da sua vida. Que essa decisão seja nossa também. Vamos lá no capítulo 24 de Josué, irmãos.
mostra a fala, né, daquele versículo que eu falei dos irmãos, que ele falou, que ele diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali foi uma demonstração de decisão, de responsabilidade, de amor, de convicção daquilo que ele viveu a vida toda e também de um desabafo. Pense só, depois de uma vida toda, você, né, nosso irmão Josué trabalhou na obra, saiu do Egito com o povo, enfrentou guerras, Deus abençoou com pão, com a água, com o sol, com a chuva, com a saúde. Aquela terra prometida estava sendo entregue, cumprida, né? Ia ser cumprida ali pela palavra de Deus. Deus iria cumprir, Deus cumpriu. Porém, você ainda vê um povo rebelde, um povo que se esconde do verdadeiro Deus e adora outro Deus. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para quê, irmão? Para deixar bem claro aos filhos de Israel qual era o seu posicionamento quanto à devoção ao Deus da aliança. Você vai ver nesse contexto, Josué convocou uma reunião geral entre o povo em Siquém e foram reunidas todas as tribos de Israel, com seus respectivos anciões, líderes e oficiais. Quando todo o povo estava reunido, Josué fez aquele grande discurso. E esse discurso, né, se deu em Josué 24, de 2 a 13, que fala sobre a história redentora de Israel. Diz assim, vamos ler para que a gente possa, né, gravar nossos pensamentos aqui, em nossos corações, essa fala de Josué. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Além do rio, habitaram antigamente vossos pais. Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vaso do pai de Abraão, da além do rio, e eu fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dele a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois fugirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar. E os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos maltratasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós. Os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigaseus, os efeus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós,
que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitai nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Aqui, irmãos, nessa passagem aqui, está trazendo a lembrança de tudo que Deus fez. Desde quando eles saíram do Egito, todas as providências que Deus tomou, né? Quantas belezas, quantas guerras Deus os abençoou, né? E toda vez que eles eram fiéis, e toda vez que eles eram, né, dementes a Deus, Deus sempre honrava com eles, sempre honrou com eles, não é verdade? Só que chegou uma hora de tomar uma decisão, irmão. A vida nossa é vez de tomar de decisão, de ação. Eu falei para você, irmão, essa mensagem de vir para os irmãos, vem pra gente, que vai pregar e a gente vai, nós vamos, né, tentando entender, poxa, mas por que será essa mensagem? E toca na gente assim, e tipo assim, poxa, eu sou sal, eu sou luz. Nós temos que continuar nessa caminhada firmes e fortes perante o Senhor, independente dos momentos que passam. E temos que ser luz para as pessoas que estão ao nosso lado, sal para as pessoas que estão ao nosso lado. E Josué foi isso, luz e sal, né? Para aquele povo e para a sua casa. Que você possa estar sendo a luz da sua casa, o sal da sua casa, ensinando ao teu filho, à tua filha, ao teu pai, à tua mãe, ao teu filho, né, o teu sobrinho, sabe, o teu vizinho, a, a saber da verdade que existe um caminho estreito, apertado, que não é fácil, mas que o Deus que está conosco é maior que todo o caminho apertado, todo o caminho estreito. É um Deus que nos dá liberdade, que nos dá amor, que nos dá poder, que nos dá sabedoria, né? Mas é um Deus que não nos engana, não nos engana. Ele fala para nós, não tem caminho fácil, caminho simples. Existe um caminho, ele é apertado, ele é estreito. Não desista, meu irmão. Não desanime, né? Com esse discurso, né, de Josué exortou o povo a servir a Deus com fidelidade e sinceridade. Considerando o discurso de Josué como um todo, facilmente percebemos que a figura central de seu discurso é o Senhor. É o principal. Não é o que eu faço, não é o que você fez, e sim o que Deus fez. É o agir de Deus. Josué não foi o responsável por continuar aquela caminhada porque ele era bom, porque era aqui, isso, aquilo. Não, porque ele era um homem temente a Deus. É um homem que tinha, sabe, fidelidade perante ao Senhor. É isso que Deus quer de nós, não é verdade? Servos fiéis, servos dispostos, né, a ouvir sua palavra e não a desviar, e se cumprir ela conforme está escrito, não é verdade? Porque servir ao Senhor, irmão, significa amá-lo de todo o coração, significa adorá-lo com exclusividade, significa temê-lo e obedecê-lo acima de tudo e de todos, significa uma dedicação completa à sua vontade. Deus havia libertado os filhos de Israel e derramado suas bênçãos sobre eles. Então os israelitas deveriam servi-lo com sinceridade e fidelidade, em amor e temor, não é verdade? É o mesmo Deus que atuou lá com o povo de Israel, é o mesmo Deus que atua com nós hoje também. E quando olharmos para o povo de Israel e falar, eita, povo teimoso, podemos olhar para o espelho e olhar, eita, Marcelo teimoso. Que a gente possa olhar no espelho, enxergar nossas falhas, pedir perdão a Deus e ó, firme na caminhada, né? Firmes, firme na caminhada, amém? Então, como ouvimos essa frase, eu e minha casa servimos ao Senhor, quais lições nós podemos tirar dela? Primeiro, uma família ao serviço do Senhor. Em primeiro lugar, irmão, a frase eu e minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que é possível servir a Deus através de nosso relacionamento familiar. É possível alinhar
nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível alcançar a satisfação dentro do lar, antes de tudo, a glória de Deus e servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. Para tanto, nossos relacionamentos familiares devem estar pautados na verdade de Deus revelada nas Escrituras. Uma família ao serviço do Senhor. Que a sua casa possa ser uma família que esteja ao serviço do Senhor. Outra que nós vemos, quando eu digo eu e minha casa serviremos ao Senhor, significa que naquela casa há um líder, não é verdade? Josué era um líder, né? E que sua liderança não começa lá fora. Minha liderança começa dentro da minha casa, na verdade. Começa através. A liderança começa junto com a minha esposa, junto com o meu filho, né? Junto com os que estão ao meu redor. Diz assim: uma liderança que começa em casa. Em segundo lugar, a declaração "e em minha casa servirei ao Senhor" nos revela que a liderança de um verdadeiro líder começa dentro da sua própria casa. Josué não era simplesmente o líder de todo Israel, mas primeiramente era o líder da sua família. Há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões, mas esquecem de liderar a própria casa. Há muitas pessoas, irmãos, que querem mudar o mundo, mas nem mesmo tentam começar a mudança pelo seu próprio lar, né? Então, que você possa ser o líder da sua casa. Amém? Sempre pautado na verdade, sempre seguro, né? Sempre com a base firme que é Cristo Jesus, né? Na sua vida. Uma família sempre comprometida com a unidade. Em terceiro lugar, a declaração "eu e minha casa serviremos ao Senhor" nos ensina que dentro da unidade familiar não deve haver espaço para o, a pessoa egoísta ou individual. Curiosamente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre a família de Josué, irmãos. Não se sabe quem foi a sua esposa ou quem foram os seus filhos e netos, mas o que se sabe é que Josué era um líder comprometido com a unidade familiar. Ele não era alguém preocupado apenas consigo mesmo, mas também com todos que dependiam dele. Por isso Josué não apenas disse eu servirei ao Senhor, mas disse eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? A preocupação de que toda a família chegue ao conhecimento da verdade, a preocupação de todos continuam na mesma caminhada, firmes e fortes, né? Até a volta do Senhor. Amém? E por último, para fechar, nós temos que ser um exemplo dentro de casa e fora de casa. Em quarto lugar, irmão, a frase "eu e minha casa serviremos ao Senhor" nos ensina que a pessoa que serve a Deus deve ser exemplo para os que estão ao seu redor. Josué não era do tipo de pessoa que dizia faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Josué não disse minha casa servirá ao Senhor, mas disse eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se coloca em primeiro lugar no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo de sua autoridade. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não servem de exemplo. A gente possa ser exemplo. Amém? Quando Josué disse, irmão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não significa que ele iria obrigar seus familiares a servir a Deus. Na verdade, o verdadeiro serviço ao Senhor não é construído sobre as bases da obrigação. Os servos do Senhor expressam uma devoção voluntária com base na gratidão por seu amor e pela sua graça. O que Josué estava dizendo é que ele jamais deixaria de conduzir sua família à verdade de Deus. Bem, irmãos, esses foram os passos, né, alguns passos tomados pelo nosso irmão Josué, né? Uma aliança verdadeira, né? Deus orientou ele a ter bom ânimo, porque a caminhada não era fácil. Deus nos orienta hoje através da sua palavra. Olha, continue firme, não se desvie. A caminhada não é fácil, realmente. Já são 5 meses a gente sem se ver, sem se abraçar, sem ter um contato maior, né? Nós temos um meio social, mas nós não somos muito, menos eu mesmo não sou muito acostumado de ficar mandando muita mensagem para um para outro, né? Eu sei que deveria fazer isso mais, mas nunca foi do meu hábito, né? Eu peço até perdão para os irmãos por isso, né? Mas, irmãos, não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ficarmos firmes. E que você, sua casa, e que eu e minha casa possamos servir ao Senhor todos os dias da nossa vida, até a volta de Cristo.
Josué conduziu aqueles irmãos até aquela terra prometida da primeira aliança. Porém, a segunda aliança, ela é muito maior, mas muito, muito maior do que a primeira. Porque não nos conduz simplesmente a uma terra corruptível, ela nos carrega, nos leva a uma aliança incorruptível. Não é verdade? Uma aliança perfeita. Uma aliança que, para ter essa aliança, foi derramado o sangue de Cristo Jesus. Então, que você, que não conhece Cristo Jesus, aceite Ele como seu Senhor Salvador, né? Venha fazer essa caminhada conosco, né? Não te engano, não, a caminhada não é fácil, não. Mas eu tenho a certeza que o Deus que habita, o Deus que cuida de nós, é um Deus maravilhoso. É um Deus que atuou na vida de Josué, que atuou na vida do pastor Alessandro, que atuou na vida do irmão Marcelo, da irmã Rosana, do irmão Ailton. É um Deus que atua na vida de todos aqueles que levantam sua mão e declaram, né, que são necessitados da misericórdia de Deus. Uma ótima semana a todos, né? Que possamos continuar firmes nessa caminhada. Amém?